Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, curiosidades sobre o Carnaval. Hoje vamos mergulhar em um universo repleto de cores, ritmos e tradições. O Carnaval, essa celebração única, que não só encanta milhões de pessoas em todo o mundo, mas também guarda algumas curiosidades por trás de seus desfiles e festividades. Seja você um folião ávido ou apenas um curioso sobre os bastidores dessa festa, esse vídeo é para você. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes e histórias interessantes que tornam o Carnaval uma das celebrações mais cativantes do planeta. Mas, antes do nosso abre alas, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. Como surgiram os blocos de rua? Os blocos de rua brasileiros surgiram na segunda metade do século XIX e contavam com a participação de membros das elites urbanas. Neles desfilavam pessoas fantasiadas, carros decorados e bandas musicais. O primeiro bloco de carnaval do Brasil foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, fundado no Rio de Janeiro em 1855. O mais curioso é que um dos seus fundadores foi o escritor Zé de Alencar. Carnaval em junho. Em 1892, o Ministério do Interior quis mudar a realização do Carnaval para o mês de junho. A justificativa era que o clima era mais ameno durante o inverno, fato que geraria melhor aproveitamento e conforto dos participantes. Evidentemente que não deu certo, mas o povo acabou comemorando o Carnaval 2 vezes naquele ano. Sorte a deles! Qual foi a primeira escola de samba? A primeira escola de samba do Brasil foi a Deixa Falar, criada no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, em 1928, por Newton Bastos, Ismael Silva, Silvio Fernandes, Oswaldo Vasques, Edgar, Julinho, Aurélio, entre outros. O termo escola de samba foi usado pois na rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, havia também uma escola normal, destinada aos estudantes. O local era vizinho da Deixa Falar. A escola, posteriormente, deu origem a Estácio de Sá, que conserva ainda hoje as cores vermelho e branco em sua bandeira. Rei Momo. A origem do Rei Momo, ou Momo, Rei Momo ou Dias Momo, também vem da Grécia. Momo era o deus ou deusa do sarcasmo e das piadas na mitologia grega. Parte das divindades que eram celebradas na transição entre o inverno e a primavera. Então, essa figura do Momo transcendeu séculos, continentes e cultura, constituindo parte essencial dos carnavais latino-americanos. E o primeiro Rei Momo foi eleito em 1933, após um concurso organizado pelo jornal Carioca à noite. O mais interessante é que foi eleito como o primeiro Rei Momo da história do carnaval o cantor e compositor carioca Silvio Caldas. Por que fantasias? O carnaval brasileiro tem raízes europeias, mais precisamente na Roma Antiga, onde havia a tradição de se festejar nas ruas em homenagem aos deuses. Marcado por excessos desde sua origem, os foliões escapavam das punições usando disfarces. Na Itália, no século XV, por exemplo, pessoas da nobreza, usando máscaras, escondiam a identidade para conseguir cair na gandaia nos bailes da corte. O que começou com o uso de máscaras e perucas é hoje uma das principais atrações do carnaval, as fantasias. É claro que com o tempo o intuito passou a ser usar roupas engraçadas e chamativas também, mas ainda existem aqueles que preferem esconder a identidade. Sabe-se lá o porquê. Bem, se você chegou até aqui, é porque está gostando do vídeo. E isso aqui não é recuo de bateria. Então, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com um amigo. E se puder ajudar o nosso bloco a continuar na rua, deixe um comentário. A ala das baianas surgiu muito antes das escolas de samba. No desfile de escola de samba, a ala das baianas precisa ter, no mínimo, 50 baianas na escola de São Paulo e 70 na do Rio de Janeiro. Caso a escola não cumpra essa regra, perde 0,5 pontos na apuração carioca e 0,1 na paulista. Essa tradição nasceu e permanece viva com as escolas que ano a ano competem com seus sambas enredos e desfiles de carros alegóricos. No entanto, a ala das baianas nasceu muito antes das escolas de samba se tornarem populares. Foram as taieiras, grupo
grupo de mulheres negras que vestiam os trajes típicos angolanos brancos com fitas coloridas que popularizaram os desfiles de rua ao som dos ritmos africanos. É delas toda a inspiração para as baianas que vemos nos sambódromos por aí. Como surgiu o carnaval no Brasil? O carnaval no Brasil teve origem no entrudo que chegou ao país em 1641, no Rio de Janeiro, junto aos portugueses. A festa acontecia nos 3 primeiros dias antes da quaresma e era dividido em 2 tipos, popular e familiar. O entrudo popular era realizado nas ruas e havia o costume de se jogar água, ovos e farinha entre as pessoas. Já no familiar, o costume era jogar limão de cheiro uns nos outros. Em relatos históricos sobre a relação do entrudo em Pernambuco em meados no século XVI e no Rio de Janeiro, em meados do século XIX. A prática chegou a ser considerada crime e proibida nas ruas. Foi assim que surgiu os bailes em clubes e teatros. O primeiro baile de carnaval do Brasil aconteceu no Largo do Rocio, na cidade do Rio de Janeiro, em 1840. Ele foi organizado por uma atriz italiana que pretendia trazer ao Brasil algumas influências do carnaval veneziano. A primeira marchinha de carnaval. A primeira marchinha de carnaval é atribuída a Chiquinha Gonzaga, uma compositora e pianista brasileira, e chama-se O Abre Alas. A música foi composta em 1899 e tornou-se um marco na história do carnaval no Brasil. Chiquinha Gonzaga foi uma mulher à frente de seu tempo, sendo uma das primeiras compositoras populares no país. O Abre Alas foi originalmente escrita com marcha rancho para o cordão carnavalesco Rosas de Ouro. A marcha se destaca por sua melodia animada e letra festiva, expressando a alegria e a celebração típica do carnaval. A música se tornou tão popular que foi adotada como hino do cordão e posteriormente incorporada ao repertório carnavalesco nacional. A marchinha de carnaval se tornou um gênero musical emblemático durante as festividades carnavalescas no Brasil. Elas são conhecidas por suas letras humorísticas e sarcásticas, frequentemente abordando temas cotidianos, políticos e sociais de forma irreverente. A contribuição de Chiquinha Gonzaga com O Abre Alas marcou o início de uma tradição musical que continua viva e vibrante nos carnavais brasileiros até hoje. Bonecos de Olinda. A tradição de construir bonecos gigantes surgiu na Europa, provavelmente durante a Idade Média. Começou com as religiões pagãs, que traziam seus mitos como grandes figuras. O costume chegou ao Brasil junto com os portugueses, em festividades religiosas na figura de santos católicos. Em Olinda, Pernambuco, a brincadeira começou com a história do Homem da Meia-Noite, em 1931. A lenda é que todos os dias, exatamente à meia-noite, um homem muito bonito seguia a pé pela Rua do Bom Sucesso. Depois de um certo tempo, as moças da rua descobriram a rotina dele e passaram a esperar pela sua chegada para admirá-lo. A fama então virou brincadeira de carnaval, quando foi feito um boneco grande, todo elegante de terno e gravata e chapéu, para passar a meia-noite. Até hoje, o boneco do homem é responsável por dar início ao Carnaval de Olinda e fazer o mesmo percurso do Homem da Meia-Noite. Depois dele, surgiram a Mulher do Meio-Dia e o Menino da Tarde, entre outros. Hoje, existem dezenas de bonecos que representam diversas figuras. A novidade desse ano, por exemplo, foi o boneco da Juliette. Eles sempre saem acompanhados por uma orquestra de metais e chegam a medir 3,5 metros de altura e pesar, em média, 35 quilos. O carnaval é uma tradição milenar. A origem das festas carnavalescas é a Grécia, que entre 600 a 520 a.C. celebrava cultos e rituais para divindades relacionadas à fertilidade do solo e à colheita, como Deméter. Porém, a festa que conhecemos hoje foi instituída oficialmente no ano 590 d.C., pelo Papa Gregório. Ele reconheceu oficialmente o carnaval, uma festa pagã, com a condição de que o dia seguinte fosse a quarta-feira de cinzas, um dia usado para a purificação dos pecados cometidos durante os festejos. O termo carnaval tem sua origem na expressão latina carnem levare, cujo significado é afasta-se da carne. Como a celebração antecede a quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, em que não se deve comer carne, a expressão se popularizou. Depois surgiram termos como carnevarium,
carne levaria, carne levamen, que segundo o dicionário Roais, o latim clássico carne levare, vinda do italiano carnevale, e daí no francês carnaval, carnaval, passando as demais línguas europeias ainda no século XVII. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Teve alguma curiosidade que chamou a atenção? Deixe aqui nos comentários. E antes de encerrarmos o nosso desfile, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com um amigo. E só para lembrar, todos os links estão aqui na descrição. Tchau!